Valeu, valeu. Pessoal, vamos entrar no momento agora esperado para a gente agora se aprofundar, né, em quem está vivendo essas experiências, né, que são alguns dos nossos clientes. Então, o objetivo deste momento vai ser uma roda de conversas, mas é muito mais tirar a dúvida de vocês, tá? Então, que vocês aproveitem agora que é a oportunidade, que a gente só tem fera aqui que está com a gente, vou até ver aqui os currículos do pessoal, tá? Então, gente, roda de conversa. O objetivo, se vocês tiverem perguntas, já está valendo a partir de agora, tá? Vocês vão levantar a mão e a gente vai poder conversar. Então, eu queria convidar para sentar aqui com a gente, com 20 anos de carreira, com atuação nas áreas de gestão, operacional, no inbound, outbound, saque, recuperação financeira, comercial, televendas, back-office, robô, digital. Sheila Planas, que é gerente de televendas da Pag Menos. Obrigado, Sheila. Obrigado. Também queria convidar aqui a responsável por coordenar toda a equipe e garantir que os objetivos dos projetos do WhatsApp sejam atingidos com eficiência e inovação, a Yolanda Queiroz, que é Product Owner do projeto do WhatsApp lá na Pag Menos Extra Farma. E também com mais de 20 anos de experiência em formação em atendimento ao cliente, como implantação de canais digitais, de telefonia e de WhatsApp, Alice Lucas, que é Head de Negócios e CRM do Grupo New Land, Grupo New, né? Hoje, agora. Obrigada, Alice. Tá vendo aí? Pessoal, nós divulgamos, né? Só um pequeno aviso, a gente divulgou, né, que o Rodrigo ele estaria aqui com a gente, que é da Freitas, que é o gerente de e-commerce. Teve um problema, não pôde comparecer, estaria fazendo parte deste momento, mas está tudo bem, viu? Foi mais um imprevisto mesmo, mas a gente está muito bem resguardado aqui para a gente conversar, tá? Eu já queria puxar aqui, trazendo já experiências, tá bom? Eu vou sentar aqui. Trazendo já a questão dos desafios, eu queria já passar para cada um e vocês já preparem as perguntas para dizer qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram ao adotar o WhatsApp como canal de vendas. Falasse já um pouquinho desses desafios para a gente iniciar o nosso bate-papo. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, né, a Storyshop pelo convite. Estou aqui pela segunda vez com muita gratidão de fazer parte desse novo projeto na Pag Menos, que já não é nem tão novo assim, né? A gente iniciou, se eu não me engano, com uma jornada 100% automatizada em outubro, novembro do ano passado, né? Em meados ali de maio do ano passado, a gente iniciou o WhatsApp com uma jornada comum, para a gente entender como é que era o perfil desse cliente, se o cliente ia aceitar esse novo canal, o que ele iria procurar por ali, e a gente se surpreendeu, e em mais ou menos outubro, novembro do ano passado, a gente iniciou, então, com uma jornada 100% automatizada, mas dando a opção para o cliente ir para a jornada humana, como o Thiago bem colocou, né? Existem outras empresas do nosso segmento, a gente já percebeu isso fazendo teste, que eles preferem uma jornada 100% automatizada. Então, eu como cliente não gosto, me dá a ideia que eu estou sempre batendo numa porta ali e ninguém abre aquela porta, eu não consigo falar com o atendente de jeito nenhum, e você fica naquele loop e a gente não gosta. Então, a Pag Menos entendeu assim, não, vamos dar opção para o cliente para falar com o atendente na hora que ele entender que é viável ou na hora que a gente entender que essa jornada aqui tem alguma fricção. Até porque a gente lidar com um produto muito sensível, que é medicamento, né? Então, existe questão de posologia, questão de miligrama, que precisa ali de um consultor um pouco mais especializado para dar essa consultoria para o cliente. Então, acho que respondendo a primeira pergunta, né? Qual foi o maior desafio? Entender a demanda do cliente, entender como que a gente conseguiria, de forma simples, atender ele ali na ponta. Para ser funcional, precisa ser simples. Senão, o cliente ele cai ali em desuso. Boa, boa. Já vou ficar com esse daqui. Oi, pessoal, boa tarde. Sou Yolanda. É a primeira vez que eu estou aqui, eu quero agradecer muito a todos, né? Dando um gancho sobre a fala da Sheila, é basicamente tudo isso. E também, como eu fico um pouco à frente da parte mais operacional,
Então, a gente teve toda essa questão de estruturar bem os nossos operadores, né, os nossos consultores, para que eles pudessem levar, assim, um bom atendimento para o cliente e a gente não perdesse esse cliente, né? Então, é isso. Alice. Boa tarde a todos. Meu nome é Alice Lucas. A Sheila me inspirou bastante aqui. Eu assisti uma palestra sua, né? E a gente está com a Suri desde setembro, acho, mais ou menos, do ano passado, né? O principal desafio, a minha marca é diferente da marca dela, né? Porque ela está num varejo e popular, então eu tenho marcas de luxo, né? Marcas premium. Então, não é diferente, eu prestei muita atenção na primeira palestra que eu tive aqui, porque o maior desafio é esse, assim, a gente nunca termina as árvores, nunca termina as jornadas, né? Então, eu entrei com 26 lojas, cada loja com um número de WhatsApp diferente, então, a gente não tinha os fluxos ainda que podia copiar e colar, e agora a gente pode copiar e colar. Graças a Deus, ouviram, né? Esse foi o primeiro desafio, era estruturar todas as árvores iniciais, minimamente que o cliente fosse recepcionado, né? Sem muitos bots, sem muitas coisas automatizadas, porque nenhum cliente, e aí hoje eu posso te dizer isso, ele não gosta mesmo de ficar resolvendo sozinho, falando sozinho. Quando é fluxo simples, tudo bem, mas quando tem alguma complexidade, não vale a pena realmente deixar o bot com o bot e ele mesmo, né? Então, as marcas prêmios são marcas de ticket médio acima de R$200 mil. Então, assim, ninguém compra um carro pelo WhatsApp, né? A gente já consensou isso, mas a gente sabe que o maior desafio é levar esse cliente até a loja, né? Por isso que eu brinquei com o Tiago, assim, só o fato dele ir, deixa comigo que eu te dou desconto, eu faço tudo que tu quiser. Mas o importante é ir, né? Porque o cliente vivenciando a experiência, então ele já tem uma outra pegada, né? Então, principal desafio para o cliente, eu avalio que é a gente simplificar mesmo, né? Assim, ter uma linguagem bacana com o cliente, mais simples, né? Para que ele possa se conectar. Dentro de casa tem um outro desafio, né? Geralmente as empresas, né? As pessoas não dominam o WhatsApp mesmo, o que é que está por trás, e a gente vira a bucha de 71 rápido, mas vira também a solução rápido, né? Se você conseguir conectar a linguagem dos teus stakeholders, né? Porque os stakeholders não é só os clientes, mas sim também os clientes internos, todo mundo que se conecta. Então, foi um grande desafio aí para a gente essa etapa. Perfeito. Alguém já tem alguma pergunta para aproveitar essa operação? Já temos aqui, a gente vai exatamente fazendo esse bate e volta, tá, gente? Vamos aproveitar, puxar tudo. Oi, boa tarde. Eu me chamo Letícia, nós também fazemos parte do varejo farmacêutico. Eu sou diretora de marketing da Economia Farma, uma rede de farmácias com 28 lojas, e agora nós estamos centralizando o WhatsApp. De 28 lojas, eu possuo 22 WhatsApps. E o nosso maior medo agora está sendo essa aceitação assim, de lojas que eu tenho lá há 12 anos, que sempre tiveram um número, como eu vou fazer agora para centralizar esse número? Então, eu quero saber, assim, como foi essa experiência de vocês de marketing, de deixarem ciente de um novo número, e como foi a aceitação do público de vocês. E mais, assim, uma pergunta, como vocês notam para o público de terceira idade, né, que é bastante presente no mercado farmacêutico, com essa automatização? Eles gostam de falar com o robô, ou eles sentem que está batendo na porta, como você falou? Obrigada. Letícia, obrigada pela pergunta. Eu diria que você foi no nosso calcanhar de Aquiles. Porque, assim, eu vou tentar ter um pouco de didática aqui. Eu não sei se todos vocês são clientes de pagamento? Muito bem, muito bem. Nós temos um número oficial, que é o 4002-8282, certo? Em grande maioria das lojas, você vai ver esse número estampado ali na vitrine. Se não está, deveria. O desafio de marketing, né?
E aí esse número ele tinha lá o símbolo do telefone e agora a gente está fazendo uma migração aos poucos, fazendo essa comunicação com o marketing para o símbolo do WhatsApp. Então esse cliente que ele estava acostumado a ligar, a gente hoje não migra ele para o WhatsApp. A gente deixa ele à vontade. Ele escolhe qual canal que ele quer usar. Nós temos os 2 canais e ele faz isso de uma maneira muito fluida. Ele trafega pelos 2 canais. Bacana. Porém, na pandemia, que foi exatamente onde nasceu ali a necessidade do cliente de comprar pelo WhatsApp, o cliente ele ia numa loja, o farmacêutico, o atendente passava que toma meu WhatsApp. Então, hoje a Pague Menos ela tem quase 1.700 lojas e isso nós temos quase 1.700 telefones que também são WhatsApp. Exatamente o calcanhar de Aquiles que a Letícia colocou. A gente não centralizou esses 1.700 telefones. Isso é um próximo passo. O que a gente centralizou foi o nosso 4002, que também se tornou WhatsApp. E agora a gente tem um projeto aqui com o time da Suri, e a gente acredita muito nesse projeto, que não é centralizar, mas é customizar. Então, a ideia é o cliente que já tem o número da farmácia dele local, e a gente sabe que o cliente que gosta, principalmente a terceira idade, que tem aquela farmácia de preferência, que já tem aquele número salvo na agenda, a gente não quer migrar ele, a gente quer deixar ele naquele canal. Porém, a gente quer colocar a Suri naquele canal, de forma que a minha central telefônica consiga enxergar todos os números. Então, isso é uma estratégia que a gente está em andamento, fazendo testes, tem um grande desafio aí pela frente. A gente já começou a fazer em algumas lojas. Então, existem algumas lojas hoje que a gente já colocou dentro do número convencional a Suri, e eu enxergo na central telefônica esse cliente. E aí que vem, eu diria que, quem sabe a bala de prata se der certo, né? Que é um teste. Hoje, esse cliente ele pode ser atendido pela loja, que eu uso a força de venda da loja, ou ele pode ser atendido pela minha central. A ideia é não deixar ele esperando, ele ter um atendimento rápido e ele sair ali de forma resolvida, ele conseguir ter seu produto entregue na ponta. Respondi? Esse é um desafio, a gente vê, de forma geral, muitos dos nossos clientes chegam com esse mesmo desafio. E eu acho que é muito da questão da gente testar um pouco modelos e ver. Na própria Newland, que a Alice pode também explorar mais um pouco, a gente tem uma única plataforma. Lá a Newland são 8 marcas, né? Hoje são 8, 7, 8. 8 marcas. Né? E a gente teve esse dilema no início. Por exemplo, cada uma, ela vai falar um pouco, mas cada um tem um número, são 8 marcas diferentes, aí é uma única plataforma, como é que a gente vai fazer? Então, foi esse desafio, e é muito da regra de negócio, do como a gente quer trazer essa experiência, e ao final ir testando e adaptando. Mas, Alice, se você quiser explorar mais um pouco também. É interessante a tua pergunta e faz todo sentido ter dúvida mesmo, né? Eu sou da área de atendimento a clientes, então eu trabalhei em grandes centrais, tá? Um Oi da vida, prestando serviço lá. Então, todos os produtos eu consigo navegar. Lá, a gente foi treinado e doutrinado para ter um número único, para ser fácil para o cliente, né? E eu vivi várias transições disso. Do 103, não sei se vocês lembram, que era um número curtinho, era números grandes, depois virou curtinho e tal. Então, eu fiquei com esse mindset. Quando eu chego no Grupo New, né, eu me deparo com 8 marcas premium. Cada loja tem, tipo assim, a montadora, ela tem regras, né, que a gente segue, o concessionário, e a gente tem uma particularidade de seguir as regras da montadora no que tange aos números, né? E aí, algumas mais fortes, outras deixa que tu se vire. Mas tem particularidades. Por exemplo, a Newland é um grupo que ela tem 30 anos no mercado. Então, os números são fiéis dos clientes, que eles fazem relacionamento ao longo do tempo. Ele não só compra o carro e deixa para lá. Então, ele frequenta o meu pós-venda, né? Ele frequenta peças, ele frequenta acessórios. Então, como que eu vou descartar no meu mindset, se eu tivesse com o mindset fixo, de só deixar um número único, né? E aí vem realmente os desafios. Então, no primeiro momento, a gente escolheu um número, que foi o da Washington Soares, né? É o 4009-1400.
Cara, quando o Marlos plugou lá, que foi a nossa primeira árvore, eu fiquei estarrecida, porque eu estava preparada, certo? Para acionar, para eu fazer com a plataforma ativo. E eu ia deixar, achando eu que ia ter um orgânicozinho pequeno. Cara, quando plugou, começou o pau de fila de telepeças, né? De veículos novos. Eu disse, pronto, agora eu me atrapalhei. Aí a gente começou a fazer várias reuniões internas para saber qual era a assertividade, recebi feedbacks dos meus stakeholders, né, dos meus clientes internos, para que eu pudesse conseguir permanecer com aquele mesmo número. Por quê? Porque aquele número já vai ser um canal de ativo e receptivo. Então, eu tenho feirões, eu tenho frequência de ativo e eu também tenho um movimento de pós-venda. Então, a gente optou em pegar os números oficiais, deixar eles na nossa central de atendimento com a URA, cada um com a sua loja. Eu meti URA em todos os 26 números e fizemos o canal também através do WhatsApp. Então, resumindo a história, eu tenho os 26 números de cada loja, transformei ele num único canal de ativo e receptivo, telefonia e o WhatsApp. E eu concluo hoje que, tipo assim, para o cliente, o que é importante é o cliente, é mais fácil, né? E eu tenho carteira desses clientes. Então, a gente aproveitou de um limão, fez uma limonada. Talvez, se eu não tivesse considerado e tivesse ido no Mindset Pixel para meter um 0800 ou um 40 alguma coisa único, a gente não teria tido sucesso com o volume de clientes orgânicos que eu tenho por conhecer o número, entendeu? Então, isso foi bacana. Perfeito. Já quer complementar? Essa discussão sobre a venda de proximidade ou multimarcas, eu acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe quando vem uma grande empresa que ela trabalha com vários números, tá? E eu lembro que eu estava num bate-papo com o Camargo, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso. Cara, vejo muitas empresas e uma fala dele que eu achei sensacional em um evento que a gente fez conjunto foi exatamente uma determinada marca super conhecida lá de São Paulo, estava nesse mesmo dilema. Eu quero matar todos os meus outros números e ficar com um número só centralizado. E ele falou muito disso, da venda por proximidade. A venda por proximidade, ele é mais que um número, ele é o hábito do usuário. O usuário, ele já ganhou aquele hábito de estar se relacionando com aquele farmacêutico ou com aquela determinada marca. Então, muitas das vezes, quando você quer fazer essa troca do número, matar ele, entenda que não é só um número, existe já um comportamento do usuário de estar se relacionando com aquele número. Então, você poder ter uma plataforma, qualquer tipo de tecnologia que permita que, independente de quantos números tenham, consiga fazer esse roteamento dentro ali, uma única comunicação, como hoje a gente está fazendo lá na PagMenos, na Newland, eu acho que é o mais importante. Então, se eu fosse dar, assim, pela experiência que a gente tem com vários outros clientes, manter o número de proximidade é uma estratégia super legal. Tendo uma plataforma boa, com certeza é possível fazer isso, porque quando a gente fala omnicanalidade, não é só o canal em si, mas é exatamente estar onde ele quiser e também o próprio número que ele quiser falar. Então, eu acho que isso é um dos pontos. A questão da terceiridade que você falou, a gente trabalha muito de estar observando como é essas compras, de como é que está essa jornada. Eu acho que um dos papéis que a Yolanda faz muito, a Sheila faz muito, é incansável esse papel. Aí esse papel, eu digo, nunca acaba. Nunca acaba, que é exatamente da gente estar vendo o hábito do usuário. Qual é o hábito que ele geralmente compra mais? Aí depois a gente começou a ver a necessidade de mandar a foto do produto, de mandar uma receita. Então, esses mecanismos, esses modais que a gente tem trago é exatamente para poder atender esse público também. Ele consegue navegar no catálogo, mas, mais uma vez, a gente bate na tecla da comodidade. Ele queria mandar uma receita, ele queria mandar um produto. E aí eu sei que em algum momento, seja por uma questão tecnológica, a gente vai lá e barra porque ainda não consegue fazer isso, mas a partir do momento que você consegue fazer, eu acho que você também tem que tentar atender o seu cliente, tanto nos canais diversos, mas os modais também diversos que ele quer se relacionar com você. Seja via texto, via áudio, via imagem, ou da forma que ele quiser. Mas acho que vocês têm uma experiência fantástica. A própria Yolanda mesmo, acho que quase todo dia a gente recebe a mensagem, pode melhorar esse fluxo, fazer dessa forma.
Porque é isso, por mais que a gente tenha uma expertise de WhatsApp, mas o cliente, acredite, eles vão ter mais experiências do que nós. Mas aí cabe a gente dar o suporte a isso. Me fez lembrar que eu não respondi a segunda pergunta, que era a respeito da terceira idade, né? E a Yolanda, hoje, ela trabalha comigo, minha parceira ali, e ela é responsável por observar todos os dias a jornada do cliente, justamente para entender se o que a gente está oferecendo está fazendo sentido na ponta. Então, o que a gente precisa melhorar, onde o cliente está assim, gargalando ali. Então, esse papel é fundamental, hoje ele é PO desse projeto. Qual que é o ponto aqui da terceira idade? É muito comum lá para gente, o cliente, ele mandar foto. É muito comum. Ele dá oi e ele já manda a receita. E aí o que o Thiago trouxe para a gente ali, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi um dos últimos vídeos, já está ali em teste e é um kick-win, né? Uma grande vitória, não é nem uma pequena vitória, uma grande vitória para a gente ali com um ano de projeto conseguir isso. Uma outra coisa que a gente observa é o cliente mandar áudio. O cliente idoso, às vezes ele não quer digitar, às vezes não tem muita familiaridade ali com o teclado, então ele automaticamente manda um áudio. Nesses casos, a gente ainda transbordava para o humano quando era o áudio. Agora a gente também tem essa nova facilidade com a IA. Já aconteceu ali, e isso é um hábito que a gente faz muito, a gente chama de sentindo na pele. Então, nós gestores atendemos o cliente também com frequência. A gente coloca a mão na massa para entender o que está pegando. O time da Suri vai lá também para entender numa jornada de UX, né? Como ela bem disse ali, os stakeholders, o nosso cliente interno ali, como é que facilita para ele, como é que ele agiliza ali naquele atendimento. E aí já aconteceu comigo, e não foi uma nem duas vezes, eu ter um cliente idoso de mandar áudio e estava complicado de entender o que ele realmente queria. Estava super confuso. E aí eu migrei, eu falei, eu posso te ligar? Ele, claro. Então eu liguei e resolvemos e finalizei todo o atendimento dele pelo WhatsApp, em termos de pagamento, check-out e tudo mais. Mas o entendimento, e ele, para mim, enquanto aquele cliente, ficou mais fácil eu ligar e falar. Sabe aquela coisa assim, tem coisa que tem que ser olho no olho? Então, ele foi esse caso. Então, acho que a ferramenta, ela me traz também essa possibilidade de ter o híbrido. Né? Então, eu consigo ali ligar para um cliente que eu entendo que há necessidade e resolver o problema daquele cliente. Perfeito, perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Tami Mello, eu sou gerente de marketing e e-commerce da Bambam. E como varejista, a gente enfrenta o grande desafio de ter lojas maiores e lojas menores com SKUs diferentes, né? E aí eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é quando a gente trata do canal unificado. Você tem um número simplificado e como é que você vai fazer a gestão desse teu estoque para cliente que vai fazer retirada em loja? Né? Como é que você vai apresentar para o cliente o teu estoque se ele vai tirar em loja X, sendo que ele está falando com a central? E a mesma pergunta para quando eu estou no sentido oposto, quando eu estou falando com o WhatsApp da respectiva loja. Como é que eu vou apresentar o estoque dessa loja? Como é que vocês fazem tecnicamente essa gestão? Porque, para mim, é extremamente complexo, né? A gente está entrando agora no mundo digital, a Bambam, e a gente tem que lidar com essa complexidade do estoque em si, quando a gente fala, porque a gente tem uma divergência de SKU. Tem loja que tem um perfil de público que é maior, menor a loja, tem determinado produto, não tem, enfim. Eu respondo ou você responde, Thiago? Realmente é um desafio, mas a plataforma que a gente utiliza de e-commerce ajuda nisso, né? Hoje, o Thiago, a Suri, ela tem a parceria com a Vetex, que hoje é a nossa plataforma de e-commerce, então a gente utiliza desse recurso. Então, hoje, na nossa plataforma de e-commerce, tanto o app quanto o site, você já consegue ter essas duas modalidades de entrega, né? A receba em casa ou retirada em loja. Então, ele só visualiza o que já foi desenhado lá anteriormente, tá? Acho que em algum momento, de acordo com o CEP, né? De acordo com o endereço. Então, a partir do momento que você coloca ali o seu endereço, a gente consegue entender naquela região a questão do estoque e entrega para você. Quando tem rupturas, você fala de prateleira infinita?
a gente dá para o cliente algumas opções de retirada de loja, tá? E para a gente enxergar essas opções, a gente precisa garantir que tem um mínimo de estoque em cada loja. Quando não tem mesmo, naquela região, a gente fala para ele que não é possível entregar por falta de estoque. A gente dá essa negativa para ele. A outra opção que a gente também dá é sempre pedir para que a loja consiga transferência. Então, a primeira opção, loja pede transferência para outra filial, né? Aí tem toda a questão da nota DUP e tudo mais. Mas aí, se realmente não tiver, aí infelizmente a gente faz o cancelamento, aí tem toda a questão do estouro. Mas a gente dá sempre essas duas opções. Eu acho que é a combinação de 3 elementos. Primeiro, existe uma questão Surishop, existe uma questão da plataforma de e-commerce que a gente vai integrar, ou do Seller Center. A gente não integra só em e-commerce, mas a gente integra também Seller Center como Neomode, né, que você falou que está usando. E o terceiro é o processo da empresa. Então, eu acho que esses 3 elementos é o que minimiza isso. Então, por exemplo, a Vtex, ela tem um recurso de Seller Portal, né? Luísa, me corrija se eu estiver errado. Que é exatamente... E cada loja ela pode ser um estoque também. Então, quando você está lá no principal, você está enxergando o todo, mas na hora que você define a forma de entrega, seja ele pick-up store ou delivery, ele automaticamente vai setar uma doca de entrega. E essa doca de entrega, ele vai respeitar ali algumas regras, como de distância e estoque. A outra coisa é quando o cliente pega pick-up store. Eu quero pegar naquela loja, porque eu quero saber daquela loja. Aí existe uma integração que a gente faz, que é exatamente no momento que a gente sabe que o cliente está naquela loja, a gente setar só naquele seller, que aí ele passa a olhar só o estoque dos produtos daquele seller. Então, uma das coisas que a gente está mais evoluindo agora é exatamente isso, por ter essa necessidade, tá? Mas esse lance do processo é o que também salva, que aí também tem o split, né? Tem o split, eu comprei, e o cliente, esse produto tem, mas aquele produto não tem. Aí depende muito da empresa. No caso da PagMenos, tem essa questão da transferência entre ele mesmo fazer. Porque no final, eles lutam muito para atender o cliente. De uma forma ou de outra, ele quer atender o cliente. Então, beleza, teve ruptura nesse cara aqui, mas tem um produto que tem aqui, mas eu sei que na outra loja tem. Aí a própria Vtex, ela faz, né, o split ali da loja, e aí ele faz uma transferência disso. Então, depende muito de qual é a plataforma que está sendo usada ali por trás. A Neomode, ela tem isso também, multiseller, multiloja, já, e ela faz toda essa regra também. Toda essa regra de multiloja, multi-estoque, ela tem fazendo. A gente está fazendo isso com o Mundo do Cabeleireiro, por exemplo. O Mundo do Cabeleireiro, eles são gigantes, eles têm até preços diferentes por lojas diferentes. O deles foi assim uma das arquiteturas que a gente teve que trabalhar mais complexa, porque eles são digital. Eu olho para o CD, eu olho para as lojas como doca, e para as lojas eu ainda olho com preços e estoque diferentes. Aí com a Neomode, né, a gente tem uma integração, eles conseguiram fazer todo esse orquestramento e isso acaba se espelhando lá no Surishop. Eu queria também aproveitar aqui, o Thiago apresentou, né, toda a experiência de vendas e também conectada com a experiência de marketing. E a gente tem o case, né, aqui queria que a gente compartilhasse esses 2 cases da PagMenos e da Newland, compartilhasse um pouco dessa experiência de sucesso de aquisição. A Newland, por exemplo, ela começou com a gente muito focada na aquisição, né, de levar o cliente para a loja, e ter e conseguir trabalhar dentro de um ticket altíssimo e ter ótimos resultados também nesse canal. Então, assim, no final das contas, Alice, Sheila e Yolanda, a gente compartilhar um pouco nessa questão de nessa parte de atração de cliente, o que é que você já tem feito, o que é que vocês já poderiam considerar que está sendo já um sucesso, compartilhar um pouco com todo mundo aqui de ações que vocês estão fazendo, que tem funcionado ou que vocês já fizeram e que funcionou. Essa pergunta é boa, né? E a gente sempre gosta de compartilhar o que deu certo e o que não deu certo, né? Porque tem aí as coisas boas e navegar dentro da assertividade é sensacional.
mas contribuir com os coleguinhas também. O que não deu certo vai dar certo para vocês, o aprendizado, né? Para não repetir e ganhar velocidade. Então, a primeira experiência, eu nova no Grupo New, saio de experiências de ticket médio de R$ 49,90 e ganho um ticket médio de 200 mil, né? E a gente acha assim, não vende? Vende, né? Então, assim, a gente não pode subestimar, né, as ferramentas sendo utilizadas ao nosso favor. Então, a gente sabe que todos os concessionários, eles fazem os feirões, né? E é real mesmo, a gente consegue, são dias de trabalho para conseguir. Então, tem vários caminhos aí que a gente pode compartilhar. O primeiro, acerta na comunicação, acerta na base, acerta no speech que tu vai dar de cenoura lá para o cliente, né? Para ele se tornar atrativo. E aí, isso tem a ver com imagem, tem a ver com texto, tem a ver com a base que você quer impulsionar, né? E eu já fiz várias experiências, vários testes. Então, por exemplo, convidar um cliente da marca Toyota é espetacular. O cara é fiel à marca, a marca se vende sozinha, é fácil. Né? Então, assim, e aí o meu roteiro ele é diferente mesmo. Eu tenho uma programação até do ano de 2025, né? Então, as peças, tudo certo. E acontece. Né? As vendas estão acima de 100%. Né? Quando a gente faz uma atração de vendas de um feirão, né? No ano passado, quando eu entrei, eu perguntei qual era a marca, que eles tinham a marca de vendas. Né? E aí, o primeiro feirão, o cara falou assim, 50. Eu não sabia se era bom ou era ruim, porque eu estava vindo de outro mercado, né? Aquilo lá, para mim, você não podia nem criticar, dizendo que era muito ou pouco. Se eu vou fazer meu trabalho, qual é meu trabalho? Vou usar a Suri em meu favor, né? Vou meter o pau aqui no disparo, e aí tem dinheiro para pagar a conta, vezes X centavos. Eles ficam loucos, porque eu fico fazendo a conta lá, né? Mas tem que fazer, porque às vezes você recebe só assim, ó, dispara, 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 né? Mas a conta chega no final. E aí? E aí, assim, eu disparo, mas eu tenho uma base estratégica, eu sei qual é o tipo de carro, eu sei qual é o tempo que eu vou chamar ele para fazer esse convite, né? Eu sei quais são as outras marcas que têm um ticket médio parecido que eu posso também convidar, né? E aí a gente tem os desafios. Então, primeiro, eu parti de 50, então no primeiro a gente vendeu 101 carros, certo? No primeiro, tá? Então, de lá para cá, meu sarrafo já aumentou um bocado. Então, assim, eles não aceitam menos do que 160 carros quando tem, exatamente, em um dia. Tá barato, né? ver essa plataforma, um ROI desse, imagina aí, no ticket de 200 mil, hein? Mas só Deus, eu. Mas, brincadeiras à parte, assim, funciona. Se você tiver um marketing ao seu favor, no sentido de ter a conexão, cara, CRM sem o marketing, ele não é nada. E sem as plataformas digitais, né? Então, hoje eu impacto com a Suri, que é o WhatsApp Business, né? Hoje eu impacto com e-mail, hoje eu impacto com o telefone, com o discador. Então, assim, ferve mesmo. E aí a gente começa a ver, poxa, isso dá certo, né? Quando você orquestra lá, e eu já testei em todas as marcas. O que é que não funciona? Ação de última hora com texto ruim, com imagem ruim. Dá tudo errado. Né? E isso também eu já fiz, tá? Já recebi uma ação de, tipo assim, até as artes, eu não recebo mais artes pelo WhatsApp. Me mande pelo e-mail, que eu sei que não perde qualidade, é uma dica de ouro para vocês, né? E aí você faz o processo no WhatsApp. Mas esse negócio de ficar trafegando imagem pelo WhatsApp até chegar em quem vai fazer a ação, perde qualidade. Então, esse é o número 1. Número 2, texto ruim não atrai ninguém. E texto longo. Né? Que a gente também tem que se ligar nisso. Ninguém tem paciência mais de ficar lendo Bíblia. Né? Então, resume, vê, chama o atrativo, deixa a Bíblia, que ele sai com a Bíblia na mão, né? que é o parcelamento lá dele. Então, assim, não manda texto grande. Então, a segunda dica. E a terceira e última é a base. Né? A gente erra muito, porque o cadastro é sujo. Né? Em todas as áreas, eu acho que as meninas também sofrem com isso, assim, cadastro ruim dá errado.
E o cadastro começa onde? Na primeira abordagem, né? Seja ele orgânico, seja ele em loja, porque é importante. Tem gente que burla o processo, que a gente sabe, os coleguinhas botam 999, né? Então, assim, um cara desse que eu vou fazer relacionamento, é inadmissível que o sistema permita que ele bote 999. E o nosso permitia, né? Até junho do ano passado, ele permitia. Então, a gente parametrizou toda a parte de sistema internamente para não passar o 999, o 000, né? Os DDDs que não existem, sabe? Assim, para a gente matar ali, do início. E aí a gente consegue voar muito alto mesmo. E tem comportamentos, né? Às vezes a gente acha que não vai. Todas as vezes que eu fiz evento orquestrado, organizado e setado de etapas, não deu errado. Todas as vezes que eu fiz evento com texto ruim e com imagem ruim, dá errado. Tá? Então, eu queria compartilhar. E assim, ó, eu gosto de vir porque eu poderia estar atraída para ir para palestras do setor automotivo. É importante, né? Eu aprendo muito. Sou nova, não domino ainda o setor, estou aprendendo. Mas a riqueza é essa troca. E quando eu falei para vocês que a primeira vez eu fiquei assim, ó, de olho durinho aqui na Sheila. Por quê? Porque ela já estava na frente, ela já tinha jornada feita, né? Aí eu fui ouvir as dores dela, eu disse, isso aqui eu não vou, para que quando eu fosse construir a nossa, a gente pudesse ser assertivo. E foi muito assertivo. Muito obrigada. Então, o WhatsApp dentro da Pague Menos, uma das coisas que melhorou bastante foi a questão de dash. A Suri, ela é muito completa em questão de dashboard, TME, TMA. Então, isso ajudou muito a gente ter uma noção de como que o nosso cliente está sendo atendido, qual o tempo que ele está esperando para ter aquele atendimento, né? No caso, quando ele cai o transbordo. E uma das coisas que a gente conseguiu colocar agora, que o Thiago falou, é o carrinho abandonado vindo do site, que é o que a gente está trazendo para dentro do WhatsApp, porque seria um carrinho que seria perdido em algum momento. Mas, de certa forma, a gente está conseguindo resgatar e levantando o nosso faturamento, né? Acho que não tem mais nada para acrescentar, gente. Muito completo, né? Muito bom mesmo. Acho que as dores devem ser muito parecidas com as nossas, principalmente quando a gente fala de base, né? Hoje a gente tem uma agenda com o CRM para disparo de algumas ações para atrair esse cliente. E geralmente no dia dessa agenda é o dia que a gente alcança os recordes, tá? E aí a gente tem que temperar isso. A gente já fez, acho que a palavra a gente é teste. A gente tem que errar pouco, errar rápido para corrigir e acertar a rota, né? Então, faça com pouco, se você tiver condições, faça com algumas lojas apenas, né? Não só com todas, ou algumas UFs. A gente trabalha muito, como a gente, a nível Brasil, então a gente seleciona algumas UFs que a gente entende que é mais estratégico, para a gente disparar algumas ações e entender como é que esse cliente vai voltar. No início, a gente teve um problema de cadastro e a gente começou a receber negativa do cliente. E a gente achou isso, assim, perigosíssimo, porque o que a gente não quer? Invalidar o canal. Porque se ele entende que no WhatsApp é ruim, ele não volta lá. Né? Então, quando o cliente reclama, poxa, não quero essa propaganda. Opa, peraí, esse cadastro está errado, esse cliente a gente não pode impactar. Então, esse dash que a Yolanda comentou, é imprescindível você enviar e começar a monitorar. Como é que está isso? Né? A plataforma, a Suri, que é a plataforma assistida, a gente consegue monitorar ali online, inclusive a jornada automática. Então, eu consigo monitorar tanto a assistida quanto a automática. Então, eu consigo ver como é que está aquele comportamento do cliente. E precisa observar. Porque aí você para a ação, você vê se tem muito dinheiro rolando, como é que está a resposta desse cliente, como é que está essa imagem. Então, todo esse trabalho, ele precisa ser construído a 4 mãos. Hoje, na Pague Menos, a gente tem um time de CRM, a gente tem um time de marketing, a gente também tem um time de performance, que é onde começa a atuar ali nas nossas ações massivas com o Instagram, com o Face, e tem tido um retorno muito surpreendente, né? E a gente tem as nossas parcerias com as indústrias. Então, tem algo que é estratégico nosso, Pague Menos, que é impulsionar X produtos, a gente tem produtos marca própria, alguns SKUs específicos,
ou às vezes a própria indústria quer que a gente impulsione um produto dele. Então, a gente consegue fazer isso também a 4 mãos. A própria indústria coloca isso também, a gente trabalha com isso, ou a própria indústria pode fazer com ela e mandar para o nosso WhatsApp, porque a gente ali faz não só o SDR, mas a gente faz o close, e a gente consegue fechar aquela venda. Né? Pois, tem mais uma pergunta? Você leva? Boa tarde, eu sou Daniela, sou gerente de marketing da Smart Electron. A gente também já está com a Sura mais ou menos aí há um ano, né? E eu queria ver com vocês o seguinte: como foi a aceitação da equipe de vocês para entender a importância que o WhatsApp tem no processo de venda, que a gente tinha muita dificuldade, ainda tem em algumas lojas, dele entender que aquela ferramenta é para ajudá-lo a vender. É para ajudar ele no processo, para ajudar ele a bater uma meta. Porque muitas vezes a gente fica nessa análise, olhando ali o tempo, e o pessoal chega e não responde, demora para responder, demora para retornar. Então, assim, além de a gente ter esse trabalho todinho para atender bem o cliente, como é o processo por trás, né? Para o colaborador entender qual a importância daquela ferramenta para eles. Então, gente, foi assim, a primeira parte foi bem tranquila, porque os nossos operadores, eles vinham da voz. Então, alguns já estavam um pouco desgastados por conta da rotina e tudo mais. E aí, quando eles viraram pro WhatsApp, foi uma coisa assim, meu Deus, que bom, eles gostaram. Mas tudo novo assusta, né? Então, tinha aquela questão de, eu não vou conseguir, isso daqui é muito difícil. Eu acredito que é muito questão de treinamento e observação. Como a gente já falou aqui, tudo é observação. Você tem que observar o desempenho daquele cara, o que ele está fazendo, como que ele está fazendo, e está sempre em cima. Não em cima de uma forma bruta, né, mas de uma forma que ele possa crescer. Até porque o desempenho dele vai trazer algum retorno para ele e também para a empresa. Né? E pegando um pouquinho do nosso atendimento do coração, dentro da PagMenos, hoje a gente tem um atendimento do coração e a gente está levando para os nossos clientes internos, nossos colaboradores, a importância deles. Então, é isso, é você sempre mostrar para eles que aquele trabalho que você está fazendo é importante e treinar. E está sempre à disposição. Eu sempre falo que as minhas meninas são minhas filhas, que eu sempre estou disponível para elas a todo momento. E também a nossa outra operação, que é o nosso time terceiro, né? Hoje a gente tem 36 pessoas atendendo só o WhatsApp. Então, eu estou 24 horas disponível para eles. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você tem que estar lá disponível para eles, porque senão não anda. É aquela coisa, o dono tem que estar na frente, tem que estar ali em cima direto. Essa pergunta aí, só na tua pergunta eu já sou um moído por trás. Aí eu vou te dar o meu exemplo aqui, tá? Imagina você ter uma operação toda descentralizada e aí vem uma maluca da Alice para centralizar e tomar os telefones individuais de cada um, né? Então, não foi fácil, mas eu acho que tem alguns pontos que você pode usar ao seu favor, né? No sentido de patrocinar a ferramenta com essa transformação. Então, primeiro, dar visibilidade dessa produtividade, né? Por quê? Porque quando o telefone está individual na mão de cada um, ele vai acionar na hora que ele quer, do jeito que ele quer, com os tabus que ele acredita e criou na cabeça dele. E aí você começa a mostrar o outro lado, né? Por exemplo, um dos tabus que tinha, eu não vou falar agora porque está na hora do almoço e esse cliente não gosta. Aí gente, assim, eu trabalho em central de atendimento, certo? Eu sei que o cara responde é de 11 até as 14 horas, que é a hora do almoço. Outra dica de ouro aí, tá? Para vocês, né? O outro horário melhor é de 17 horas até as 20 horas, 19 horas. Então, como é que eu não consigo? Então, vou incomodar muita gente, né? Vou tirar ele da zona ali de conforto, porque alguém vai ter que trabalhar nesse intervalo que o cliente responde. De novo, cliente no centro, né? Então, se eu estou numa operação de venda, uma operação receptiva, eu não posso me dar o luxo de tirar o cliente do centro, né? Porque todo o nosso trabalho é em prol dele. Então, incomoda mesmo, tem toda uma questão de você mostrar quais são as qualidades que tem, não deixar
transparecer que você está só de um lado, você tem os dois lados, que a gente é gestor e tem que fazer, né? Assim, tem feedbacks super ricos que eles deram no início nessa construção e dão até hoje, né? Mas existe uma quebra de paradigma, tá? E tem uma parte cultural que aí você tem que entender se a tua empresa ela está patrocinada com esse projeto. Porque, às vezes, não está. Quer muito, mas eu não estou patrocinada. E aí, isso gera um caos. Por quê? Eu não sei se vocês já pescaram isso, mas existe um ditado, né, que todo o processo pode ser o melhor que for, a ferramenta melhor que for, mas ele é comido no café da manhã lá, a cultura, né, é degustado no café da manhã, e é verdade, é no café da manhã, lá na troca do lanche, que ele vai falar mal da ferramenta, que ele vai falar mal do gestor, que ele vai falar dessa parte. Só que aí você vai usar da melhor forma para mostrar para ele, assim, poxa, você quer mais produtivo, você quer mais assertivo, é mais rápido, né? Cara, tem campanhas que eu faço que chamando o cliente para revisão, que ele lê, mas não responde. Aí eu fico doida, né? Porque eu já gastei meu dinheiro lá, e aí, vai virar o quê? Aí eu disse, agora eu vou rezar para o Papai do Céu para ele ligar. Porque quando a gente mete o cupom de desconto, né, que o Tiago anunciou aqui no início, cara, é impressionante como tem clientes da terceira idade lá, né, que ele volta para onde? Para o telefone. Aí ele diz, acabei de receber aqui 10% de desconto, é verdade? Eu posso ir? Posso deixar agendado? Aí eu disse, opa, então a Suri funcionou também, né? Porque de alguma forma eu alcancei, ele leu e a forma de resposta dele foi pela ligação. Então, a gente tem várias coisas aí que você pode ir mostrando, porque as pessoas, ela falou muito bem, né? O novo, ele assusta para todo mundo. Então, é uma ferramenta que é desconhecida, é uma ferramenta que vai denunciar a produtividade dele, né? Então, assim, como é que a gente faz isso de um limão a limonada? Então, não é fácil. Tem que ter gente boa abaixo de você, né? Para fazer essa gestão. Ela falou que um negócio que me chama muita atenção, assim, são os meus filhos, né? Então, assim, se ela trata como filho, eu estou entendendo que ela vai fazer com amor e na dor, né? Na hora lá de puxar a orelha, ela vai, mas na hora também de reconhecer, vai. E aí eu acho que não tem receita, né? Quando a gente fala de equipe, sempre vai ter isso. Quando fala de mudança, também vai ter essa parte. E a gente sofre junto, né? Que a gente quer acertar, quer ter as árvores tudo pronta, né, para que eles possam degustar. Mas faz parte do processo. Viva o processo, viu? Marlos, tem mais uma pergunta aqui. Tá? Deixa eu só tentar fazer uma contribuição aqui que eu achei interessante na fala das duas. Inclusive, eu peguei a frase, Alice. A frase é do Peter Drucker, fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, vai vencer muito a cultura, né? A gente criou alguns indicadores para a gente conseguir acompanhar essa mudança de cultura. Um deles foi novo para a gente, que é o TMR, Tempo Médio de Resposta. Então, a gente consegue hoje monitorar qual é o tempo que o meu operador responde ao cliente. E a gente percebeu que também o comportamento do cliente do WhatsApp é diferente do comportamento do cliente que me ligava. Em média, meu TMA na voz é 340. No WhatsApp, o cliente às vezes demora quanto, gente? 40 minutos para responder. Né? Então, você tem o benefício de atender mais clientes de forma simultânea, porém, você não controla ali o tempo médio de resposta desse cliente. E uma outra coisa que a gente observou é o cliente que me liga no Voz, ele quer um atendimento rápido, ele vai ali, compra ou ele desiste. Já no WhatsApp, ele tem um perfil muito consultivo. E isso para a gente era perigoso. Por quê? Porque nem tudo, então, gera venda. Ele colocou ali, por exemplo, o nosso percentual de conversão, e de fato é muito bom quando a gente compara o canal de e-commerce, mas não é tão bom quando eu comparo um canal de voz. Então, para um operador ali, ele estava acostumado a converter 40%, 50%, como é que ele faz agora se ele converte muito menos? Porque o cliente que procura ele quer tirar muita dúvida. Então, aí a gente também tem que mudar o nosso mindset para entender como é que eu faço uma campanha agora de atendimento e não só de venda. Como é que eu trato agora esse cliente, esse meu operador, esse meu atendente, não como só vendedor, mas como um consultor? Então, a gente também precisa, como gestor, entender que a estratégia também mudou, né? Para que ele tenha uma nova cultura e essa cultura predomine, então, de forma correta no café da manhã.
Boa tarde a todos. Eu me chamo Berg, eu sou executivo da TV Band, né? E assim, eu estou aqui como um curioso. Eu acho bem interessante o que está acontecendo aqui. E eu fiquei com dúvida, mais para Pague Menos, né? Referente ao público DIE, né? Quando se trata de WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp está no meio de todos, inclusive desse público, e aqui a gente tem gerentes de marketing que atuam nessa área, né? Que clientes são dessa área. A gente vê que a ferramenta ela está muito pautada para o texto, né? O texto está lá dando opções, dando onde eu vou clicar, clique aqui, coloque CPF, e etc. Mas o público DIE, ele tem uma dificuldade. A gente sabe que tem dificuldade até mesmo com leitura, né? E às vezes acaba migrando para um outro método, vai lá, vai liga, enfim, né? E acaba que a gente não tendo a mensuração desse público, né? Então, assim, como é que a ferramenta, como vocês veem a melhoria da ferramenta para não mais ser somente texto, mas como o cliente manda foto, como o cliente manda áudio, mas a postura da empresa de fazer as mesmas coisas ou técnicas parecidas, já que o público DIE tem essa dificuldade, porém é o público que compra, é o público que consome de uma forma bem bacana, né? Então, como é que está essa parte desse moldar, se pensa nessa mudança para a ferramenta quanto à utilização de outras técnicas, né? Excelente pergunta. Hoje, com frequência, a gente tem algumas agendas com alguns parceiros para exatamente fazer o que você está fazendo aqui hoje, ser curioso, entender o que o mercado consegue trazer, né? Então, eu acho que é um público que ainda é pouco assistido nesse ponto. E como é que a gente responde ele da melhor forma, né? Hoje a Pague Menos ela tem um programa juntamente com o governo sobre alguns medicamentos que saem praticamente a custo zero, a farmácia popular, né? Hoje a nossa farmácia popular ela ainda não está integrada, por exemplo, com o nosso WhatsApp. Então, a gente tem recentemente o PBM, não sei se vocês conhecem, é um programa que cada um de vocês tem acesso, dependendo do medicamento, você tem um desconto. Agora nós estamos começando uma integração do PBM. Então, a farmácia ela tem um grande desafio, porque a gente não só vende produtos, né? Então, tem uma série de programas ali por trás, e a gente entendeu que a gente tem que ir por etapas. Né? Então, a gente vai por algumas etapas, a gente consegue ali a vitória, a gente passa por uma outra etapa, e isso é um caminho, como a Alice comentou, quase uma jornada que nunca termina. Porque, e o cliente é assim, né? Ele vai se inovando e a gente tem que se inovar com ele. Então, respondendo a sua pergunta, hoje a gente conversa com alguns parceiros, inclusive, recentemente eu tive um sobre os surdos e mudos, como é que a gente atende esse público. Né? A gente atende ali via Braille, tem pessoas que fazem essa interlocução na ferramenta para a gente conseguir integrar de alguma forma ali com os nossos parceiros internos, ou com a Sur e outro, para conseguir atingir esse público. Então, acho que é um caminho ainda a seguir, tá? Gente, a gente tem mais uma pergunta. Acho que já tem alguém, né, para a gente já ir encaminhando para o final. Boa tarde, sou Davi da Óticas DCO. A minha pergunta era, assim, você tem um custo, né, para fazer o disparo, e uma dúvida que eu tive é como você consegue ser o mais assertivo possível na pessoa que você vai estar atingindo, né? No caso, a gente sabe que, por exemplo, se eu tenho um cliente que ele costuma comprar uma caminhonete, ele não vai comprar um sedã, então como é que eu consigo. A gente sabe que existe um CRM, né, que tem os dados dizendo quando comprou, ou o produto que ele comprou, e como é que eu consigo ser mais assertivo possível. Se é um cupom de desconto, claro, fica mais fácil porque eu consigo atingir um número maior de pessoas, mas nessas campanhas específicas, como é que eu consigo atingir esse público? É quase uma mágica. É um desafio bem grande, mas o Analytics ele veio aí para salvar a gente, né? Então, assim, não dá para você entrar para fazer testes, né, sem você estudar. Então, qual foi o meu primeiro passo? Conhecer a base de dados. Então, eu me deparei com algumas coisas bacanas, né? Então, assim, eu tenho uma base de dados de 200 mil clientes, um exemplo, tá?
Dessa base de dados, eu segmentei ela de acordo com a utilização dessas marcas. E aí vem todo um processo de cadastro, porque assim, o cara que ele vai fazer uma troca de carro, né? Entregando um, ele já tem um, certo? Se ele entrega ou não, dependendo da negociação dele, mas ele já tem alguma coisa, né? E aí começa a construir uma jornada. Aí você vai saber os tempos, né, de troca. Tem gente que troca de 2 em 2 anos, tem gente que troca de 3 em 3, tem gente que troca de 5 em 5, tem gente que troca de 10. Então, o importante é você conhecer essa jornada, você conhecer qual é a família que ele tem, porque às vezes o cara ele tem um carro, mas ele tem um filho que está perto de completar os 18, né? Então é importante. Resumo, quanto mais inteligência você tiver na sua base de dados, né, e aonde você quer alcançar, isso aí vai fazer toda a diferença. Então, hoje, eu vou falar isso, mas eu quero que vocês interpretem de duas formas. Eu chamo lá de persona, né? Se você conhece o seu persona, fica fácil de você conseguir alcançar. Então, eu vou dar um detalhe. A gente tem regiões aqui no interior, Sobral. Então, qual é o público de Sobral, que a gente já sabe que hoje eu aprendi mais ainda. Sobral é uma cidade dormitória, né? É uma cidade que as pessoas frequentam de segunda a sexta para trabalho e final de semana vão para as fazendas ou vêm para Fortaleza, enfim. Mas a volta de Sobral tem o quê? Quem é o público que consome lá, que bebe lá de Sobral? Então, você começa a dar inteligência. E aí você vai para a parte analítica mesmo. Então, assim, qual é o perfil? O cara é médico, é advogado, servidor público, é administrador, a gente vai olhando. E aí você vai conseguindo fazer o alcance. A SURE, ela não faz milagre. Ela funciona. Para mim, o que é que ela tem que fazer? Outro dia a gente até participou de uma reunião, assim, ela está trabalhando direitinho, né, Alice? Tá, porque a fatura está essa daqui, então tá tudo certo, a brincadeira lá. Mas, porque às vezes a gente quer pagar, mas a gente não quer dar inteligência, aí sai com qualquer base, né? Então, assim, a volta do WhatsApp é em torno de 8%, 5%, né, de alcance de resposta, mas o que a gente quer? Levar informação. Se você quer levar informação, ela entrega, né? Se tiver todos os dados, tudo certinho. Aí você vem à volta. Qual é o sucesso disso? Acertar no público. Né? E aí essa é a mágica mesmo. Por quê? Porque por trás das câmeras tem que ter alguém fazendo combinação de dados, né? Combinação de bases para que você possa fazer. Outra coisa também que é importante e vai te ajudar você só com a ferramenta, sem ter uma expertise de marketing, né? Com o tráfego pago. Por exemplo, as minhas campanhas hoje, todo dia eu faço lá. Cadê o ID da campanha, marketing? Eu quero. Por quê? Porque se ele fizer o ID da campanha, eu monitoro o rastreio todo através da SURE. Já fiz campanha de e-mail numa plataforma separada, botando o link do WhatsApp. Então, em alguma marca específica lá, eu sei que 8% veio através desse disparo da campanha de e-mail. Então, é inteligência mesmo, é você fazer combinações de ferramentas, né? É você ter toda essa comunicação. É muito ruim você falar de todo esse alcance com quem não entende. Isso acontece toda hora. Por quê? Gera ruído no pagamento, gera ruído na hora da resposta da campanha, gera ruído você explicar que eu mando aqui pelo WhatsApp e o cara responde por telefone, a velocidade que chega, o nó todinho para você tentar explicar. Quando você vê, você já está lá num negócio que, tipo assim, está uma salada de frutas, né? Mas é o desafio de quem é gestor, de quem se propõe a fazer implantação, né? Você tem que ter paciência, tem que ter didática, né? Para você conseguir mesmo alcançar. Porque esses ruídos, todos os ruídos que ele dá na comunicação, eu faço sempre uma volta comigo. Será que eu estou comunicando bem? Será que eu deixei claro o danado dos centavinhos aqui para o rapaz multiplicar? Porque ele está mandando aqui, Alice, senta o dedo aí, viu? Pode botar. Eu disse, mas a base é 100 mil. Posso?
pode. Aí eu disse, mas tu sabe que é 100 mil vezes esse centavinho aqui, né? Por quê? Porque no final sempre a gente vai ter que prestar conta, né? Do danado do ROI. Tá funcionando? Não tá funcionando? Como é que a gente alcança? E aí a gente chega em várias conclusões. É super rico, gente, as perguntas, essa volta, porque a gente fica assim. Outro dia eu fiz um exercício com outro cliente, que não é a Newland. E aí eu fiz a venda mesmo, ó, funciona assim, tem um disparo, alcança, tem. Ah, mas eu fiz essa campanha no WhatsApp e fiz a campanha no Instagram. A campanha do Instagram teve mais sucesso. Óbvio, tu vai deixar ela rodando vários dias, massificando lá, alcançando, não dá nem para concorrer, né? Eles se completam. Porque senão se a gente não fizer essa fala, a gente não vai conseguir fechar o ciclo, né? Aí a gente fica, às vezes, inviabilizando uma ferramenta. Porque a Suri aqui, tipo assim, para mim o maior sucesso é ela funcionar, ela não ficar parada, ela não travar, ela não dificultar o recebimento e as respostas. Se está no ar isso aí, o resto a gente resolve, né? Cria os fluxos e vai embora. Muita gente falando sobre essa questão do disparo, e realmente a meta ela cobra. O WhatsApp ele vai cobrar por esse disparo da mensagem ativa, como a gente chama. Como eu mostrei, existem dois tipos, de marketing e utilidade, e o de marketing ele é o mais caro. Ele é mais caro por natureza, tá, pessoal? Assim, a Suri, ela basicamente não ganha nada em cima das mensagens ativas. O nosso negócio é em cima do atendimento. Quem realmente ganha dinheiro com isso é a Meta. E por que é que ela deixa isso mais caro? Ela não quer transformar o WhatsApp num novo e-mail. Então, quando eu trago números aqui de 99% de taxa de leitura, vá lá ver quantos e-mails você, na realidade, está acessando, quantos e-mails você está lendo. Porque existe ali uma massificação de disparo. Então, assim, o primeiro objetivo da Meta, a gente sempre está conversando com eles sobre isso, e uma das regras que mais vem mudando é essa questão do disparo, é exatamente em não transformar o WhatsApp em um novo canal de e-mail. Só para você ter ideia, eles mudaram agora, você pode ter R$1 milhão e você colocar em campanhas de disparo. Ele não obrigatoriamente vai entregar, porque agora ele está entendendo o seguinte, eu boto a base segmentada para disparar, e a plataforma está lá fazendo disparo, mas a taxa de leitura para esse template, ela não está sendo ali lida, ele automaticamente já bloqueia esse template. Então, assim, mesmo que você queira gastar R$1 milhão, se aquele template ele não tiver de qualidade, que é o quality que eles agora estão olhando, e a gente está levando essa métrica agora para a plataforma também, ele não vai entregar. Dito isso, qual é o problema da maioria das empresas? Eu acho que teve uma coisa que a Annalise trouxe que foi super legal. Pô, cara, às vezes você está escrevendo uma bíblia lá dentro do WhatsApp porque você está querendo trazer o mesmo hábito do e-mail para o hábito do WhatsApp, ou então você está querendo pegar o mesmo hábito do SMS, que é disparar milhares e milhares com uma taxa de leitura irrisória ali, e querer fazer isso dentro do WhatsApp. Então, não dá para querer replicar a mesma estratégia. Eu acho que tem que usar a favor. Cara, você está lidando, você tem noção que o WhatsApp é o aplicativo mais utilizado do mundo, é o aplicativo que as pessoas mais passam tempo. Você tem a atenção dela. Realmente você quer fazer um disparo em massa de forma não segmentada para um cara que não tem nada a ver com o seu conteúdo, só porque você acha que ele vai gostar do seu produto, não é o tipo de estratégia que funciona no WhatsApp. A estratégia correta, eu acho que se resume exatamente nisso que você falou, segmentação. Porque é isso que vai dar o ROI. Uma mensagem no WhatsApp, ela vai girar ali, ela começa com 45, 55 centavos. Então, assim, porque ela vai diminuindo conforme a volumetria. Então, assim, se você for gastar todo esse dinheiro, primeiro que agora, nem que você queira gastar mais, vai ser possível isso. Porque a Meta, ela já está bloqueando isso. Não é que ela bloqueia o seu número, mas ela bloqueia o disparo. Isso ela está fazendo. Então, assim, você tem que saber segmentar a base. Uma vez segmentou a base, entregou para as pessoas corretas, como a Annalise falou, cara, o ROI vai vir. Eu dificilmente vejo um caso no qual o cara tem uma base bem segmentada, pega uma Suri, está integrada no CRM, que é onde faz exatamente toda essa parte de análise do cliente, segmentação de hábito dele, e faz um disparo, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Mas não é para usar no mesmo modelo que se usa um e-mail, que é
fazendo milhares e milhares de disparos, ou então um SMS que você faz milhares e milhares de disparos, meio que você faz aquela rede, né? O WhatsApp eu costumo dizer que é aquele negócio do arpão, é a pesca do arpão, diferente ali do e-mail, do SMS, que é o na rede que você está fazendo. Tiago, eu queria complementar que a gente não faz disparo só de vendas, né? Para atrair para vendas. Eu tenho algumas ilhas que não são vendas. Então, por exemplo, eu tenho ilha de agendamentos, né? Para revisões e diagnóstico. E eu também tenho ilha de pesquisa. Então, assim, o cliente ele vai na revisão de serviço, né? Na sequência, eu tenho até 1 hora depois, a gente está fazendo um teste aqui, já de mandar um disparo para ele para pesquisa. Cara, a gente começou com essa brincadeira, ela tinha 10% 8% de resposta. Hoje eu estou com 44% de resposta. Né? Então, assim, por quê? Acertamos o passo. A linguagem, colocou lá um dev, né, para fazer em parceria com a Suri, todas as etapas, né, criticar quando o cliente responder 2 perguntas e faltou a terceira, né? Só que isso é trabalhoso, isso gera tempo, né, para você medir, né? Você tem que ter um suporte dentro de casa também. Então, por exemplo, eu tenho um desenvolvedor que ele concorre para a empresa inteira. E aí eu bato na porta da TI, cara, ó, meu nome começa com A, primeira letra do alfabeto, me ajuda aí. A gente vai brincando lá e vai conseguindo colocar os projetos, né? Mas a assertividade, de novo, está na inteligência do que você também entrega, de cadastro e da abordagem, né? Pessoal, eu queria chamar aqui a Maiara para se aproximando aqui do palco e já agradecer, tá? A Alice, a Yolanda, a Sheila, por esse momento. A gente poderia passar aqui a noite inteira, eu estou com um monte de perguntas aqui para a gente fazer, né? Mas a gente já passou rapidão o nosso tempo. Queria muito agradecer novamente vocês, tá? E para deixar um último momento, queria que vocês se despedissem do povo aqui, de todo mundo, mas também dissesse o que é que vocês enxergam que o futuro reserva aí para o WhatsApp dentro da empresa de cada um, tá? E obrigado novamente. Obrigada, Ilmar. Bom, eu acho que o Thiago comentou aqui de forma massiva, mas eu gostaria de repetir. Hoje, 99% do brasileiro utiliza a plataforma do WhatsApp. É um app que já está instalado em 99% dos smartphones. Então, a gente acredita muito que quem ainda não usa vai usar. E com isso, a mágica do varejo acontece, né? Então, a gente vem crescendo aí, em média, 20% faturamento mês, desde que a gente iniciou. E a nossa propaganda, né, ainda não está agressiva. A gente está a curto passo por uma estratégia mesmo, que a gente entende que a gente está aprendendo, reformulando, olhando jornada. Então, a gente acredita que 2025 vão vir bons números aí, melhores, né? Números através do WhatsApp. Acho que é isso. Obrigada, gente, pela presença de todos, né? Disponibilidade. E, complementando a Sheila, além do faturamento, eu acredito muito que a IA, né, que foi adicionada recentemente, vai ajudar muito. Estava até falando com o Thiago que hoje mesmo eu já comecei a destrinchar do começo ao fim, porque é isso, é a gente testar até, assim, perfeita, né? E eu espero muito que essa IA, ela ajude muito, principalmente em casos de senhores de idade, né, que a gente atende. Não é um público, assim, muito grande, mas a gente atende e vai ajudar bastante. Primeiro eu quero agradecer a todos, né? Assim, eu acho que é um investimento para vocês, né? E para a gente também, porque a gente aprende todos os dias, né? Principalmente com essa troca. Agradecer aí o Marlos e o Thiago, né? Que eles estão sempre com essa assistência com a gente, que é muito importante você ter uma ferramenta, mas que você tenha por trás das câmeras essa assistência, né? Então, eu registro isso como uma forma de gratidão, os meninos aí, né? O PH, que eu não sei se ele está aqui, eu não vi, mas está atrás, né? Assim, mas assim, eu não tenho que, nesse ponto aí, é o que mais me atrai, né? E a parte da própria flexibilidade, tá? Assim, a gente fez vários testes antes de chegar na Suri,
particularmente não conhecia, eu conheci num desses mapeamentos, e me chamou muita atenção a liberdade. Eu não vejo os meninos guardando segredo debaixo de 7 chaves, eu vejo os meninos compartilhando. Ó, Alice, tu faz e deixa eu te ensinar aqui. Eu disse, não, mas não quero aprender, porque se eu aprender eu vou ter que mexer, né? Eu disse, não quero aprender, menina. Não, mas eu quero te ensinar. E assim, mas isso é uma coisa bacana, leve, né? Para 2025, eu vejo que é uma melhoria contínua, a gente não cessar, né, de alcançar todos os públicos com a linguagem corretamente. Eu acho que a IA é realmente uma inteligência artificial, mas que com um cunho que ela pode ser bem treinada para humanizar, né? Para a gente não ficar também só achando que é a inteligência artificial, porque às vezes quando a gente fala essa linguagem, todo mundo pensa que aperta um botão e o negócio já vai fazendo tudo. Não, não é assim. Né? Você que treina, é você que tem que fazer a curadoria dos atendimentos para a gente poder conseguir fazer o melhor. Então, tem um desafio, expectativas, né? De tirar as coisas manuais, porque ainda tem atividades manuais, né? E aí eu acho que é um grande desafio para a gente, enquanto cliente interno, e também oferecer para os nossos clientes internos, né, um atendimento mais